Amém? Vamos compartilhar aí com o povo, para a gente multiplicar aí a quantidade de pessoas que vão participar, ouvir a palavra, vão crescer na graça e no conhecimento. Amém? É isso aí, eu estou compartilhando aqui e eu creio que vai ser um tempo precioso, como tem sido todos os dias, né? Amém? Meu pastor, vou mandar o convite aí. Aí você aceita e aí a gente já caminha aí pra Fala, pastorzão. Boa noite. Você tá bem? Tudo bem, pastor. E o senhor? Melhor agora. Oh, glória. Ontem eu estava conversando com o pastor Leandro, falei pro pastor Leandro, pastor, a gente precisa marcar aquele café e deixa o pastor Rodrigo pagar, ele é empresário, ele paga. Oh, glória a Deus. Pastor, obrigado por aceitar esse convite, viu, pastor? Tamo junto. É uma honra, um prazer, viu? Uma honra estar participando aí, é bênção, né? Edificar a fé, edificar os nossos irmãos. Acho que essa é a nossa missão, né? Essa é a nossa missão e o nosso propósito é aprofundar, né? E se relacionar com a palavra. Pastor, eu era, né, um cara muito difícil de relacionamento. Onde eu chegava, acabava com a festa, sempre arrumava uma confusão. Mas o Senhor me alcançou e eu tenho entendido que aquela palavra que nós aprendemos, né, no lugar da sua maior dor será o seu maior ministério. Então, hoje, a minha conversão vem nesse propósito, né, de ser diferente, aonde eu tive as minhas maiores dores. E no relacionamento, né, hoje, principalmente, a minha busca é me relacionar com a palavra. Porque a palavra é viva, né? A palavra, Jesus falou que, lá em João 6,63, que é espírito e vida, né? Então, para que eu possa ter um relacionamento saudável com outras pessoas, dentro da minha casa, onde eu andar, eu preciso antes me relacionar com a palavra. Eu me relacionando bem com a palavra, fora tudo vai fluir, vai acontecer. Então, a minha oração é que a gente, nesse período, né, nós, nesse momento que a gente vai buscar aqui o entendimento da palavra juntos, o Senhor possa nos levar a um lugar mais profundo dentro desse relacionamento com a palavra. Eu tenho falado das experiências, né, que eu tive com a palavra, e eu creio que hoje, pode ser hoje, pode ser agora, pastor, que a gente vai viver uma experiência mais profunda e de um relacionamento mais intenso com o Senhor, amém? Porque essa palavra é viva. Eu creio no poder dessa palavra. Dentro desses anos que a gente vai caminhando com Deus, a gente aprende. Sim. Principalmente nessa questão de relacionamento, né, pastor? Sim. Que eu acho que tem mais ferido a igreja são os relacionamentos, porque nós não estamos prontos para nos relacionar, né? Porque nós não temos essa cultura, aprendemos, né, muitas vezes a se relacionar com as pessoas e nós não conseguimos se relacionar com Deus. E diante desses dias, né, diante de tudo que tem acontecido,
a gente vai aprendendo com a palavra, com as pessoas, e eu aprendi algo que é muito importante, pastor, que o silêncio também é sabedoria. Então tem momentos que a gente precisa se calar e ouvir. Tem momentos que a gente precisa aprender, tem momentos que a gente precisa se sujeitar e obedecer. Né? Então eu creio que essa questão de relacionamento com a palavra, né, a gente pensa que só podemos ler a palavra quando vamos pregar, podemos ler a palavra quando estamos na igreja, e a gente esquece desse relacionamento profundo com Deus. Exatamente. Vamos orar, pastor? Amém. Vamos orar. Amém? Amém. Pai, no nome de Jesus, no poderoso nome do teu Filho amado, nós te agradecemos por este período, por este momento que nós estamos aqui reunidos para compartilhar a tua palavra, para crescermos com profundidade, e cremos, Senhor, que o teu Espírito está entre nós, em cada um que vai ouvir a tua palavra, e cremos que há uma direção, uma revelação para cada um de nós. Sabemos que o Senhor reina e governa para aqueles que te buscam, para aqueles que se entregam, para aqueles que renunciam. E nós estamos aqui na viração do dia porque queremos nos relacionar com o Senhor. Amém. Nos relacionarmos com a sua palavra. A tua palavra é espírito e vida, é viva, é poderosa, ela é o Cristo vivo em nós. E é isso que nós desejamos, que ela possa trazer luz dentro desse reino que foi enxertado em nós, Pai. Esse reino inabalável, esse reino que não tem fim, esse reino que é santo e poderoso para mudar pessoas, para transformar famílias, para restaurar casamentos, para mudar a direção de uma nação, pois feliz é uma nação cujo Senhor governa, cujo Deus é o Senhor. O nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, um Deus que nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós chamamos a existência da tua palavra, chamamos a existência da tua palavra aqui em Provérbios, nessa exortação paterna, no capítulo 4. Queremos ouvir a sua voz, queremos ser envolvidos pela voz do nosso Abba Pai. Em nome de Jesus, cobre todos nós com o teu sangue, protege para a glória do seu nome. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, pastor. É isso aí. Vamos lá, pastor. Tá bem aí, pastor? Eu estou te ouvindo, pastor, mas às vezes dá uma falhada. Mas eu consigo ouvir, mas às vezes dá uma chiadinha. E agora, tá melhor? Não? Agora melhorou. Melhorou. Beleza. Melhorou. Deu uma queimadinha aqui no áudio. Isso. Bora. Bora, vamos mergulhar, vamos cavar esse coração do pai aí. É isso aí, pastor. Pastor, então, aqui o capítulo 4, né, o tema fala sobre uma exortação paterna e diz assim: ouve, filhos, a instrução do pai e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina e não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, e adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Glória a Deus. Então, Provérbios, né, eu entendo aqui que vem falando para nós tomarmos cuidado, né, cuidado com o que a gente fala e cuidado com aquilo que a gente vê, né? A língua é como fogo
venenoso, né? Como fogo e veneno. Por outro lado, também pode alimentar alguém como uma árvore frutífera, né? Trazer bênção e maldição, né? E a gente entende que quando nós declaramos, né, podemos ou trazer vida ou trazer morte para uma pessoa ou para nós mesmos, né? Então devemos afastar os nossos lábios, né, da maledicência, afastar os nossos lábios da mentira, né, da acusação, da maledicência, né, pastor? A gente percebe que nós vivemos uma geração que é muito estética e tem pouco conteúdo, né? Uma geração que é muito visual e não consegue discernir o mundo espiritual, e o mundo espiritual se move através das nossas palavras, Sim, né? sim. Eu ouvi algo assim, pastor, diante desses dias, que é real. Falar em línguas é dom, mas guardar a língua é fruto. É fruto. Então, tudo que você expõe, né, como Paulo vai dizer, que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Nós precisamos da palavra de sabedoria para poder conduzir as pessoas, para que nós possamos ter um relacionamento saudável, né? Então, as pessoas, elas querem ter muita informação, conhecimento, mas não adquire sabedoria, né? Então, esse é o grande prejuízo da nossa geração. Que as pessoas, elas querem conhecer tudo, sabe? Tem muita informação, adquire muita informação, muito conhecimento, mas falta sabedoria. Esse é o grande risco que nós estamos correndo, né, pastor? Fato, verdade, pastor. E essa sabedoria, eu entendo que a gente aprende. A sabedoria é quando você aprende com o erro do outro, né? E hoje, né, o mundo em que nós vivemos, as pessoas, elas têm uma facilidade muito grande em tacar pedra, né, através, falando, né, umas das outras, Escarnecendo, né? maledicendo, exatamente. E eu tinha vários defeitos. Eu tenho vários defeitos, né, pastor? Eu creio que nós temos defeitos, né? Eu tinha muitos defeitos, e um deles era justamente externalizar o rancor e a mágoa, né, através da fala, através de palavrões, né? Quando eu era lá do mundo e às vezes estava envolvido em algum esporte, né, jogando uma bola ou em alguma balada, né? E a gente vê como que isso é danoso para a nossa alma, né? Aquilo que nós falamos revela aquilo que nós carregamos, né? E a gente tem que tomar cuidado com aquilo que nós falamos. É o que Provérbios nos ensina aqui, né? Nesses dias de redes sociais, dois princípios são fundamentais para sermos reconhecidos, né, como filhos de Deus. Pessoas diferentes, né? Não melhores, mas diferentes, porque nós reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos os nossos defeitos e vamos para a cruz confessar, né, com o coração quebrantado, com o coração humilde, e pedindo para que o Senhor possa ter misericórdia e diante desse reconhecimento, eu falei ontem, né, como é importante a gente reconhecer o Senhor e reconhecer a nossa dependência e a nossa necessidade do Senhor. É aí que a gente começa a trilhar um novo caminho, quando há o reconhecimento. E o gatilho, né, o disparo da fala, daquilo que a gente pronuncia, está na mente, né? Está naquilo que nós falamos. Então, eu tenho muitos
problemas, né? Muitos defeitos ainda, né? E nessa caminhada no Evangelho, a gente vai mudando. Mas tem algo que eu mudei, pastor, e há anos, né? E uma coisa que logo no início da minha conversão, que começou a ser transformada, é justamente a minha fala, né? Rompi, né? Com palavrões, com xingamentos, né? Que afetava ali a minha alma e é necessário, é fundamental sermos diferentes. Então, as dificuldades, né, que eu tinha antes, hoje não pode ter as mesmas dificuldades, né? Os mesmos defeitos não podem ser os mesmos defeitos. Tem que ser outros, né? Tem que haver essa mudança, essa transformação por amor a Cristo. Então, como eu falei, eu tenho vários defeitos. Eu só não tenho dificuldade hoje, pastor, de ouvir uma palavra que testifica no meu espírito e se mover através dessa palavra, e pronunciar ela, chamar a existência dessa palavra, né? Então, nós não podemos ter essa dificuldade de chamar a existência das coisas que não aconteceram ainda, mas nós precisamos chamar ela como se já estivesse já acontecendo, né? A gente precisa chamar a existência dessa palavra e viver, né, entendendo o mundo espiritual que se move pelas nossas palavras. Então, devemos afastar dos nossos lábios palavras torpes e proclamar apenas palavras boas para a edificação, conforme a necessidade, né, transmitindo. Um exemplo, o pastor, o senhor conhece aí um pouco da minha história lá no Danfer. Nos cultos do Danfer eu vivia profetizando, chamando a existência, que nós iríamos levar sempre o encontro com Deus, sempre o encontro. E muitas vezes a frustração, né, por isso que é importante perseverar e permanecer, porque a palavra são sementes, né? A palavra de Deus é uma semente, mas ali era algo como que eu sentia no espírito, que eu estava semeando mesmo, mas semeando num outro propósito. Eu não conseguia, com os meus olhos ali, com o meu entendimento limitado, perceber a realidade que eu estava semeando. Não era aquela realidade que eu estava vendo com os meus olhos, né? Aquela condição que eu estava vivendo. E hoje, para a glória do Senhor, né? Como diz esse louvor aqui, que eu iniciei a nossa transmissão aqui, o louvor fala justamente, né, sobre esse relacionamento no mundo espiritual que nós vamos chamando a existência. Então, aquela realidade que eu vivia era algo que eu estava construindo, né, para colher depois. E não tem coisa melhor do que você colher as bênçãos e os frutos do reino de Deus, que são bênçãos incorruptíveis, né, pastor? São bênçãos que permanecem, são bênçãos espirituais, e a gente louva a Deus por isso. Como é importante a gente perseverar nesse propósito de semeadura, né? Com palavras, em qualquer situação. Pastor, a gente, dentro dessa corrida, essa jornada, essa caminhada, a gente aprende. Né? Eu creio que não existe palavras vazias, né? Elas sempre vão existir um grande propósito. Tanto palavras de bênção como de maldição. Né? E o fruto, a colheita, ela acontece. Né? É indispensável, ela vai chegar o tempo certo dessa colheita e nós vamos colher bons frutos. Né? A motivação debaixo da palavra de fé, né, crendo que vai acontecer. É importante quando a gente ouve o conselho, né, de Salomão, para quando nós paramos por Provérbios 4, para o leitor, ele não fala filho, ele fala filhos. Né, ele traz para
para um plural, para exortar, ensinar, disciplinar aquilo que ele aprendeu com o pai, né? Aquilo que o próprio rei Davi instruiu ele a fazer, porque ele tinha uma grande missão pela frente, né? Então, parece que Salomão foi lá e, por si só, ele pediu para Deus sabedoria, mas não foi isso, né? A gente aprende com a palavra que ele foi instruído pelo seu pai, né? Davi, um homem de guerra, um conquistador, um homem que vivia debaixo da palavra de Deus, que teve muitos erros, nós sabemos, porém, teve a direção de Deus e passou para o seu filho. E outros filhos, né, através da palavra, adquirir isso para poder, de fato, alcançar os seus objetivos, né? Porque a sabedoria ela é importantíssima, né, pastor? Como foi dito no início, né? Eu aprendi muito, né? Então, às vezes, meu silêncio é sabedoria, é o tempo de esperar para que não possamos falar palavras desnecessárias, né? Palavras que um dia, né, a gente outra hora falávamos de qualquer maneira, de qualquer forma. Hoje não. Nós temos a prudência em falar, respeitar o tempo certo, para que quando aquela palavra sair das nossas bocas, ela venha ter um fruto positivo, sabe? Uma palavra de bênção. Então, eu creio dessa forma, viu, pastor? A Michele falou algo importante aí. O problema é que hoje as palavras que são soltas são seletivas. Temos que buscar ser firmes na palavra do Senhor e ser obedientes, né? Foi isso que nós aprendemos na aula 2, eu fiz essa live com a minha esposa, e no capítulo 2 nós aprendemos que no caminho estreito com o Senhor exige obediência e proíbe o pecado, né, pastor? E hoje nós vivemos uma geração que é muito visual, que é muito estética, como eu falei, que não consegue ver o invisível, não consegue discernir, não consegue entender que a palavra lançada e semeada, ela vai produzir um efeito no mundo espiritual. Então, o mundo espiritual, volto a repetir, se move através das nossas palavras. E no caminho com Cristo, exige obediência, né, à sua palavra. Exige essa entrega, entender que aquilo que nós falamos revela aquilo que nós carregamos, né? Não tem como, pastor, a gente receber a palavra, ainda que ela seja uma palavra abençoadora, ouvir, ler e não pôr em prática, né? Então, o que tem acontecido diante desses dias é isso. Nós queremos, sabe, a palavra que seja instantânea, né? Aquilo que eu ouvir já vai acontecer sem pôr em prática, né? É o iFood, a vida do crente, né? Aquilo que chega rápido. Não, a gente tem que construir algo debaixo da palavra. Nós não tem como você ouvir uma palavra como a de Salomão sem colocar em prática, sabe? A palavra está sendo bem clara, filho meu, ó. Se você ouvir e obedecer, ponto. Tá aí o fator, sabe? É o princípio, aquilo que foi estabelecido, aquilo que vai dar certo, aquilo que vamos colher bons frutos. Então, esse é o nosso grande desafio, né? Ouvir, entrar por um e sair pelo outro, isso já não pode mais fazer mais parte da vida do crente. É o que os primeiros versículos aqui fala, né? Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras. Retenha o teu coração as minhas palavras. É reter, né? Reter, ouvir, reter e praticar. Glória a Deus por isso. Então, pastorzão, o versículo 27, eu quero aqui destacar o 27, porque fala sobre não declinar, né, os pés, e pés fala sobre fundamento, né, fala sobre estrutura, fala sobre aonde você caminha, aonde você está caminhando. Então,
diz assim: não declines nem para a direita, nem para a esquerda, e retira o teu pé do mal. Ou seja, a ação, a atitude de desviar do caminho do mal, quem tem que tomar somos nós, né? Então nós devemos ter cuidado com o que nós falamos e cuidado com o que nós vamos ver também. Cuidado com o que você vê, né? É isso que fala o versículo 25. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos, né? Então Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, toda a nossa vida será luminosa. Porém, se os olhos forem maus, estaremos mergulhados em densas trevas. Há pessoas que olham, mas não olham direito. Seus olhos são maliciosos, né? Então, eu vi o pastor Luciano Subirá falando que nessa passagem, lá naquela passagem da candeia, né, de Lucas 11, os olhos ali é colocado como um regulador, né? Um regulador para iluminar. Quanto mais você olha, ou seja, quanto mais você olha para as trevas, quanto mais você olha para o pecado, para a imoralidade, para a pornografia, para amizades que não querem caminhar com Cristo, quanto mais você olha para a ganância, quanto mais você olha para o pecado, essa luz vai diminuindo. E quanto mais você olha para a palavra, medita, quanto mais você olha, né, para o reino, para a obra de Deus, para o culto, para a adoração, para a presença do Senhor, mais a luz que há em ti vai iluminar mais forte, vai resplandecer, né? E a luz de Cristo dissipa as trevas. Pastor, isso é tão importante a respeito de dissipar as trevas, porque para nós que entendemos a respeito de luz, que ilumina o caminho, nos dá direção, as trevas também, ela tem os seus fatores, né? Vamos se dizer assim, as suas características. Porque quando você está na escuridão, as pessoas não vão ver o seu problema, as pessoas não vão ver o seu pecado, as pessoas não vai denunciar o que você está vivendo, sabe? As trevas é exatamente para isso, para encobrir tudo isso, sabe? Aonde você está andando, as trevas exatamente não te deixa ver, sabe? Não te traz uma cegueira de fato espiritual. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja em trevas, sabe? Esse é o grande problema, porque a luz da palavra não está, sabe, trazendo luz para nós, porque nós estamos bloqueados, estamos fechados, né? Esse é o grande risco que nós estamos vivendo hoje. Então, a luz vem de fato para trazer clareza, para expor o meu pecado, para dizer assim, ó, eu errei, eu preciso me consertar, eu preciso agora, a partir de já, tomar uma postura diferente, porque a luz iluminou os meus olhos, o meu caminho, sabe? A luz de Cristo. E, na verdade, nós somos, né? Essa candeia, aquilo que nós estamos observando. Só que, quando está em trevas, você não enxerga absolutamente nada. Né? Então, esse é o grande risco dos dias de hoje. Sabe? O diabo quer trabalhar na escuridão, nas trevas. Ele trabalha, sabe? No segredinho, né? Para você ignorar, sabe, pastor? Essa luz de Cristo, essa luz que de fato te mostra o que você deve fazer, como se comportar, o que você aprende, né, através da palavra, exatamente isso. Então, eu não tive muito entendimento da candeia, a série, né? Aí você vai buscar informação, aí você ouve a sua mensagem na sede, então falou, opa, peraí, achei a chave. Essa é a chave, entendeu, pastor? E Deus nos dá uma direção. Ontem eu vou te dizer uma coisa, eu estou quebrantado desde ontem pela palavra que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, sabe? Glória a Deus. Então é um ponto espiritual, pastor, que é vida, sabe? É Deus iluminando de fato ambientes,
famílias, lares, sabe? Ministérios, onde recebemos uma unção de vida naquele ambiente que estávamos ontem profético, e foi uma grande bênção. Onde o diabo estava, sabe, pastor? E cobrindo, sabe, trazendo trevas na vida das pessoas, o Senhor ontem iluminou. Foi uma bênção. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. E hoje, então, a nossa oração é para que haja um reposicionamento no corpo de Cristo, um reposicionamento dentro da igreja em relação a tudo isso que nós estamos falando, porque para conseguirmos mudar os valores, né, da sociedade, mudar os valores da igreja, é necessário nós desse reposicionamento na relação com a palavra, né, pastor? Sim, pastor, a palavra, né? Porque a gente vive pela palavra. E graças a Deus não é porque somos pastores, sabe? É porque, de fato, é um manual para todo cristão. E quando eu tenho um problema pessoal, quando a gente está enfrentando uma situação, o nosso refúgio é a palavra. Porque vai ter erros e acertos. Então, a gente não precisa errar novamente para aprender. Deus vai nos mostrar, através da palavra, o que devemos fazer, como se comportar, como agir. Sabe, pastor, eu estou mergulhado agora no livro de Atos, né? Aí você vai aprender ali, eu estou mergulhado, estou morando ali no capítulo 1 ainda. E eu vou ver que se eu quiser de fato que a igreja cresça de uma forma poderosa, não existe métodos. É só voltar lá na igreja primitiva que você vai ter a direção, sabe? Então, através da palavra, da compaixão, da unidade, da comunhão entre os irmãos. E, pastor, quando você começa a ver, estou já umas semanas só no primeiro capítulo e tenho aprendido muito, né? Com a palavra, porque a palavra vai nos direcionar. Exatamente. É o que o pastor Jonas falou aí, nós estamos precisando de um reabibliamento, né? Um reposicionamento e mergulhar. Sim. Porque a gente percebe na nossa caminhada muita permissividade também, né, pastor? Porque não existe uma clareza, pastor. Sabe, as pessoas elas estão deixando-se levadas porque não existe uma certeza. Então, tudo que ouve acha que é verdade ali, e às vezes não é. Sabe, está deixando de ser levado, né? Igual sem uma direção correta da palavra, né? Eu não posso tomar nenhuma direção ouvindo alguém, sabe, que eu não conheço, que, foi muito bom, mexeu na minha alma, né? Muito almático, aquela coisa como o senhor mesmo diz, e ali é você conduzido pela alma, e aí é um grande risco, né? Então, se eu preciso tomar uma direção, paro, silêncio e ouço. Ouço, né? Vou buscar quem de fato pode me dar alguma coisa. Eu vou buscar conselhos com pessoas que têm a vida no altar, pessoas que eu conheço, não que me disseram, né, pastor? Eu sempre digo que eu não vou pedir o conselho no meu casamento de uma pessoa divorciada. Entenda, sabe? Não é nada contra os divorciados, amém? Amém. Porque é algo que a gente precisa entender. Se eu preciso de um conselho a respeito do meu casamento, eu vou na palavra. Sim. Sabe, as pessoas elas estão indo para as redes sociais, vomitando a sua vida ali de alguma forma para buscar refúgio e não encontram. E estão esquecendo de buscar a Deus. Exatamente. Isso. Busque ao Senhor, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Eu falei na terça-feira, pastor, eu citei um exemplo do Natan, lá em Curitiba, que ele arrumaram uma bicicleta para ele lá. Essa bicicleta sem freio, sem corrente e sem rodinha. E ele desceu a ladeira, e foi que foi. Aí chegou lá embaixo, strike, caiu, né? Ralou. Aí veio 3 coleguinhas que ele tinha conhecido ali e estendeu as mãos para ele, né? Ajudou ele. Mas eu chamei a atenção, né? E o que me chamou a atenção dentro dessa situação
é que a solidariedade, né? E quando as pessoas estão caídas, precisa primeiro ter o reconhecimento, segundo, Sim. né, buscar a Deus. Eu reconheço, peraí, eu errei, eu estou ferido, eu caí, eu estou ferido, peraí, eu fui rejeitado, eu tenho uma causa da minha rejeição, eu fui abandonado, eu estou me sentindo, e é essa questão do sentir, pastor. As pessoas hoje, eu não sinto mais, não é sentimento, o evangelho não é sentimento, o evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus, a revelação é espiritual. É lógico que dentro de uma revelação, dentro de uma direção de Deus, você participar do reino, participar, né, se envolver, você se sente, você vai sendo curado, você começa a ter as suas emoções saradas, né? Sara a nossa terra. É esse clamor que nós precisamos fazer. Só que muitas vezes, quando a pessoa está ali paralisada, na sua caminhada neutralizada ali por conta de alguma ferida, infelizmente são poucas as pessoas que se aproximam para confrontar em amor. Pelo contrário, são pessoas que vão encostar ali e contribuir para ela permanecer naquela situação. Ou são omissas, ou vão potencializar a fala daquela pessoa. Porque quando ela está naquela condição, ela transfere a responsabilidade. O problema é o pastor, o problema é a igreja. É nada, o problema é que o alvo, você perdeu o alvo é Cristo. E nenhum é vitimismo. É o vitimismo. Pior que se a gente confrontar a vítima, nós saímos como errados dessa situação. Não ama. Está errado ainda. Pastor. Não se importa. Exatamente. Não me ama. E amor, você está corrigindo porque você ama. Né? Pastor. A correção é porque você ama. Amor sem correção é o quê? Bajulação. Aí pronto. Cresce, aí quando vai viver a vida, apanha. E vive nesse ciclo de constante, né? Eu falo que vive num ciclo de ficar lambendo as próprias feridas. Isso é triste. Eu aprendi algo, pastor, que Deus, ele habita em meio aos louvores. Por isso que quando eu só ouço louvores, né? Então, Deus, ele habita em meio aos louvores. Mas o inimigo, pastor, ele habita no meio das feridas. Com manipulação, manipulando e fazendo a pessoa ficar ali descaracterizada na sua identidade. Então, essa condição, hoje nós entendemos o quê? Oi, filho. Olha que gostoso. Quero não. Fala paz pro pastor Rodrigo. Tá com uma rosquinha. Tá com uma rosquinha desse tamanho, pastor. Cheio de doces. Eu tô cortando doce, né? Vou ver se eu perco uns 10 quilos aí. Vamos ver. E aí, pastor? Infelizmente, dentro dessa condição, as pessoas hoje, elas são alimentadas nessas feridas e não são curadas. Precisa ter um enfrentamento, a pessoa precisa ter esse olhar para si mesmo, para poder enxergar, né, a sua condição ali e parar de ficar, como disse aqui a Ana Paula que falou, viu? Mimimi. Né? Pastor, o versículo 10 vai dizer assim: meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e aos anos da sua vida se multiplicarão. Os anos de vida. A sua vida se multiplicarão. Os anos da sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria. Pastor, precisa explicar mais alguma coisa? Não, não precisa. Sabe? As pessoas, elas só esperam por nós, não estão buscando o suficiente para poder ter uma vida com Deus. Eu sempre vou dizer, pastor, que os cultos, ouça o que eu vou dizer, não são suficientes. Não sabe? São. A gente só quer ter uma vida com Deus quinta e domingo.
ou terça e domingo, sabe? E esquece, pastor, que as coisas que têm acontecido fora da igreja, elas são importantes para nós se alinhar com a palavra. Sabe, é muito raso, às vezes, 2 horas de culto com uma vida tão bombardeada de informações e de ataques. Se a gente não parar nem sequer um pouco dentro dos nossos lares e buscar a Deus de verdade, nós vamos sofrer. E quando chegarmos no culto, sabe, de avivamento, de alinhamento, de disciplina, nós vamos ser mais uma vítima. Nós não vamos aceitar a correção. Exatamente. Ou então nós vamos ficar igual a minha esposa. Ela fala e faço das palavras dela a minha. É como que a pessoa fica como um pau de selfie no culto. O povo não interage, não se entrega, não sente a presença, não se move naquele agir. Aí você vê uns dando glória, falando em língua, se entregando, e outros como um pau de selfie. Por quê? Porque não tem devocional, pastor. Porque não tem entrega, não tem secreto. Não tem secreto, pastor. As pessoas que estão nos ouvindo precisam entender que não é uma crítica, sabe? Jamais. A luz da palavra, sabe? A gente não está aqui, não somos melhores que ninguém, como o próprio pastor diz. Jamais. Mas se a gente se alinhar, nós vamos padecer, sabe? Nós vamos ver pessoas saindo da igreja, saindo debaixo da autoridade de Deus e tendo uma vida totalmente destruída, sabe? É o que tem acontecido, as pessoas estão cegas, pastor. Então nós precisamos ser boca de Deus. Eu sempre falei isso para o senhor, pastor, nós precisamos ser boca de Deus. Nós precisamos nos levantar como autoridade, debaixo da graça de Deus, e falar a verdade. Que a verdade, ela dói. Ela é difícil de ser ouvida, mas ela é fundamental. Fundamental, pastor. É o que a supervisora postou aí. O povo não quer, muitas vezes, ter essa relação. E fica igual aquela geração que caminhou com Moisés. Não, Moisés, sobe você no monte. Vai você, Moisés. É mais fácil. E se demorar, eu faço um bezerro. Misericórdia, pastor. Misericórdia. E o bezerro, pastor? Hoje, são vários, né? Dependência emocional, né? Imoralidade sexual aí com a pornografia, que tem se tornado um ídolo. Esse ciclo de repetição, às vezes esse vitimismo, né? Essa situação de estar ali no caminho parado, né? E não avança, transferindo responsabilidade, olhando sempre, tacando pedra em quem está querendo construir alguma coisa, falando, né? E não construindo nada. Isso muitas vezes se torna essa zona de conforto. É mais fácil, e aí essa zona de conforto muitas vezes se torna um bezerro de ouro, pastor, infelizmente. Olha, os dias... Desculpa, pode continuar. Não, fique em paz, pode ir. O versículo 20 vai dizer assim: filho meu, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos, não deixe que eles afastem os seus olhos, guarda mais no íntimo do seu coração, porque são vida para quem encontra saúde para todo o seu corpo. Pastor, sabe, se você vai pegar todo o provérbio, vai mergulhar, pronto, não vai ter live suficiente, sabe? Mas eu espero entregar um pouco, sabe, daquilo que a gente está vivendo. Não é algo que só ouvimos dizer de alguém, não, é o que a gente vive todos os dias, sabe? É o que está acontecendo com as pessoas. Elas estão se desvirtuando, estão se perdendo no meio do caminho. E o problema maior é que elas não estão enxergando em si mesmas. Sabe, pastor, quando eu falei isso ontem, pastor, olha só, isso é profundo. A minha fraqueza não vai anular a cruz. Minha fraqueza não anula a cruz, porque muitas vezes eu sou fraco. Eu tenho que sair, estou fraco, ninguém me ajuda, saio da igreja e morre. Sabe o que eu estou dizendo? Estou anulando a cruz de Cristo, porque ele pagou um alto preço por mim. Você entende, pastor? Que a minha fraqueza anula a cruz.
O pastor, essa madrugada, na oração da madrugada, eu falei que eu quero ser fraco diante dos homens, na presença dos homens, mais forte diante do meu Deus. No devocional da madrugada, a gente está caminhando em Apocalipse, então é isso, né? Porque muitas vezes quem está parado, infelizmente, está precisando de uma cura e não reconhece, não busca ajuda, não aprende a viver na luz, não foge da aparência do mal, né? E fica lançando essas palavras, infelizmente. E aí, pastor, eu tenho algo comigo que eu aprendi, o seguinte, que se na minha caminhada, no propósito que o Senhor revelou, vão tacar pedra? Vão. Eu vou continuar caminhando. Se Amém. na minha caminhada vão ter pessoas que vão me elogiar, sabe o que eu vou fazer? Vou continuar caminhando. E é assim, pastor. Tem crítica, caminha. Tem elogio, caminha. O alvo é Cristo. O alvo é Cristo, pastor. Pastor, nós precisamos de líderes que tenham essa mesma mentalidade. Pessoas que estejam a sua vida emocional sarada e curada. Porque a primeira crítica, as pessoas estão parando. Para. A primeira disciplina, a pessoa para. Sabe? Porque a gente muitas vezes não estamos nas redes sociais. Porque nós muitas vezes tem medo da crítica. E se a gente não tiver bem resolvido diante dessa situação, não vai para frente. Não vai. Pastor, eu sempre fui apontado no Jardim Santo Afonso, Guarulhos, sabe? Era a igreja dos pastorzinhos, não vai para frente, não vai dar certo, sabe? As pessoas sempre atacando pedra. Só que hoje, graças a Deus, pela graça de Deus, estamos estabelecidos naquele lugar, somos uma referência, sabe? Vamos continuar levando a palavra de Deus, continuar levando as pessoas a Cristo, continuar levando as pessoas à salvação e à libertação. Esse é o nosso... Glória a Deus. Bota a pedra aqui. Isso é para glória. Olha lá. Olha o versículo aqui, 23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração. Coração na Bíblia é alma, pastor. Então nós guardamos a nossa alma porque o nosso prazer, o nosso deleite está em ver a ação do Espírito de Deus em nós e através de nós, na igreja, né? Tem um monte de defeito, mas nós nos santificamos no sentido de renunciar o mundo, de renunciar ao pecado, porque essa caminhada exige, proíbe o pecado, e diante dessa posição que nós temos, nós vamos nos colocar e nos colocamos na brecha para santificar, para curar a noiva de Cristo. Porque a volta de Cristo está próxima, né? Jesus está voltando. Então nós devemos guardar o nosso coração e cada vez mais nos conectar no secreto, dentro desse relacionamento, pastor. O relacionamento é fundamental com a palavra, pastor. O relacionamento com o Senhor, ele é essencial, tem que ser a nossa essência, tem que ser a vida, tem que ser o nosso dilema diário. Nós precisamos meditar e ler essa palavra, né, como se ela fosse, não, ela é, né? Ela é a voz de Deus. Muitos estão falando aí que ela contém. Não. Ela é inerrante. Ela é poderosa. Ela é o próprio Cristo. Se eu tiro a palavra de Deus da minha vida, eu estou tirando Jesus. Então, pastor, a palavra de Deus... Pode continuar. Então, a palavra de Deus, ela nos dá a direção. Nós precisamos viver por esta palavra. Nós precisamos defender esta palavra. Nós precisamos buscar e clamar pela revelação. Senhor, revela. Traz a direção, a revelação dela. Porque eu não quero caminhar no caminho perverso e nem no meu próprio entendimento. E nem no meu próprio conhecimento. Eu quero ter os meus ouvidos inclinados para a sua voz. Eu quero me entregar diariamente para não declinar, para não
ter os meus caminhos sendo pervertidos. Pastor, a gente estamos vivendo uma era tão difícil que essa semana eu ouvi algo muito sério, que estão estabelecendo uma religião única, sabe? Unificando. Jesus está voltando. Daqui a pouco estão fazendo uma outra palavra, uma outra Bíblia. Então, a gente precisa, essas que a gente tem aqui, sabe? Essas palavras. Precisa guardar a verdade no nosso coração, para que ninguém nos roube. Sabe por quê, pastor? Vai chegar esse tempo. Tá sabe? Elas são importantes. A palavra, elas são importantes. Então, nós precisamos, pastor, mergulhar, guardar ela no nosso coração, sabe? Na tábua do nosso coração. A pastora Aida falou que já deu. Ai, pastorzão, eu fico aqui mais uma, mais duas, mais três, mais... Como é bom falar da palavra e caminhar com o senhor, viu, pastor? É um prazer, viu? Uma honra, meu pastorzão. Então, pastor... Espírito, né? Deus, para edificação. Eu creio nisso, sabe? Eu creio. Nós não estamos na pandemia, mas eu vou continuar fazendo essas lives aí para alcançar, porque as pessoas hoje estão mais dentro da internet do que nas igrejas. Sabe? As pessoas estão mais focadas no Instagram do que na própria igreja. Sabe? Local, no lugar de adoração, no lugar de presença, no lugar profético. As pessoas estão se deixando, estão passando horas. Então, se estão passando horas, nós vamos ficar horas aqui. Vamos ficar horas aqui. A supervisora Célia aí falando, fonte de vida é a palavra. Glória a Deus. Fonte de vida é a palavra. Glória a Deus. Se eu tiro a palavra da minha vida, é como se eu estivesse tirando Jesus, né? Eu amo aquele versículo, e são palavras de Jesus, que diz que aquele que crê em mim, como diz a sua escritura, as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas, né? Glória a Deus. Glória a Deus, pastor. É o senhor que manda. Ô, pastor, então vamos lá, para finalizar aqui, né? Os nossos olhos estão cheios e eu vou repetir uma pergunta que me incomodou e por isso me deu essa direção, né, de estar aqui, que é qual que é a rua mais movimentada do mundo? E aí eu fiquei, né, pensando em ruas de Nova York, da China. Não, o cara falou, não, é a rede social, né? A gente sabe que a gente não tem, a gente sabe que tem outras pessoas de mais relevância que estão fazendo um trabalho aí extraordinário, mas a gente pode dar a nossa contribuição, né, pastor? Esse momento é um momento onde basta uma palavra, né? Sim. Basta uma palavra. E eu agradeço a presença de todos que permaneceram aí, que estão, né, ouvindo. Agradeço a presença daqueles que entraram e por um motivo ou outro saíram por causa de algum compromisso. E nós estamos nessa jornada, nesse mês de agosto, pastor, falando sobre provérbios, né, desfrutando da palavra, né? Como a supervisora falou aí, né, a palavra é fonte de vida. É fonte, pastor. E nós precisamos chamar a existência dessa palavra. Nós precisamos viver, né, essa palavra. Nós precisamos ter um coração humilde ao ponto de chegar aqui e falar, é sem hipocrisia. Nós temos um monte de defeitos. Nós só não temos, né, a dificuldade de se mover através da palavra. Nós precisamos nos mover através da palavra. Nós precisamos ouvir e praticar, né? Não reter, porque a retenção gera morte. Pastor, o Espírito Santo me incomodou com algo aqui. A mesma capacidade que o músico tem de buscar a sua cifra para tirar a sua melodia, a sua música, eles precisam também buscar a sua direção na palavra, sabe? E tem músicos nos ouvindo nessa live, vão ouvir depois. A mesma capacidade que você tem de entender o que é um ré, um dó, um sol, fazer um acorde, nós precisamos andar alinhado com a palavra, sabe? Porque é muito bom a música que soa diante dos nossos altares, sabe? Diante das nossas igrejas. Porém,
nós não podemos deixar os nossos músicos ou os adoradores, né, vamos dizer assim, vazios da palavra, porque a palavra que nos mostra, como foi dito, a palavra é fonte. Então, que essa galera que está nos ouvindo aí, a galera mais jovem, entenda isso, sabe? Tudo que você for fazer, inclua a palavra de Deus, que você vai ter sucesso, você vai ter, não um sucesso pessoal, você vai ter realmente a edificação do corpo de Cristo. Amém, pastor? Glória a Deus. Amém. Amém, pastor. A gente está nessa jornada, construindo essa sabedoria aí, e eu creio que o Senhor vai continuar falando conosco. E Deus abençoe, viu, pastor? Quero agradecer a sua presença. A gente sabe que família, ministério, trabalho, a gente na correria, e esse tempo aqui é um tempo precioso, e principalmente com homens de Deus, que é uma referência. O senhor é uma referência para mim, viu, pastor? Desde o começo lá, pelo esforço, pelo empenho, pela dedicação, por não desistir, né? Isso. Então, na igreja, nós aprendemos a como ser. E com o senhor e com o pastor Leandro, a gente aprende como ser. E glória a Deus por isso. Eu louvo a Deus e quero agradecer a sua presença aqui, quero agradecer. E vamos orar. Se tiver mais alguma gotinha aí de sabedoria para compartilhar. Oi? Acho que travou, pastor. Eu acho que travou aí. Eu acho que travou. Travou? Voltou, pastor? Ouvi, pastor. Caiu aí. Travou. Tá voltando, tá voltando. Tá voltando. Tá voltando. Aí. Tá ouvindo? É isso aí. Tá me ouvindo? É o inimigo querer derrubar aí. É o inimigo. É o inimigo. Pastorzão, vamos finalizar, vamos encerrar aqui. E aí, ora Amém. por nós, pastor. Pastora Priscila, um abraço. Ora por nós. Chama mais vezes aí, tamo junto. Chamo sim. Vai orar, pastor? Ora aí por nós. Senhor, te louvamos por esse momento, ainda que em tempo curto, mas temos a certeza que é para edificar a sua vida, do Cleme, da pastora Aida, da sua filha, do seu ministério, e todos aqueles, ó Pai, que nos ouviram diante desse início de noite, que a cada dia mais nós possamos alcançar vidas, almas e ficar através da Tua palavra. Senhor, nos dê sabedoria do alto, nos dê discernimento da Tua palavra, a palavra de oração, que possamos continuar te adorando em espírito e em verdade. É isso que eu te peço, te agradeço, hoje mais para todo sempre, porque cremos no Teu poder, cremos na ação do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, pastor. Um abraço aí para sua família. Deus abençoe. A Rosângela, deixa eu só falar. A Rosângela, estamos orando por você, Rosângela, que é a irmã da Ana Paula, lá do Danfer. Estamos intercedendo por ela. Creio que o Senhor vai operar um milagre na vida dela aí, amém? Gente, Deus abençoe, obrigado. Amanhã nós estaremos aqui de novo. E Deus abençoe. Pastorzão, um abraço. Valeu.